Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Empoderação. Eu me chamo Michele Aracati, sou economista e hoje nós temos aí a participação da economista Marcela Vieira. Denise, seja bem-vinda. Olá, eu sou Denise Cassama, economista, professora, ativista social. Estamos aqui para mais um episódio do Empoderação. E hoje é um programa para você que está buscando uma renda extra ou está buscando uma renda, está tentando se organizar com um grupo de colegas para montar algum empreendimento. Então preste muita atenção nas dicas de hoje. Bora lá? Então, nós estamos em um novo governo que tem propagado muito a priorização para as pautas sociais, né? Então, elas voltaram a ser trabalhadas e, dentre elas, a economia solidária, que estava bem escondida nos últimos governos e agora voltou a compor aí a Secretaria Nacional, dentro da Secretaria do Ministério. Deixa eu repetir que eu digitei errado, né? Secretaria Nacional. Tá certo. Então, vou repetir Então, hoje estamos em um novo governo que tem propagado muito a priorização das pautas sociais e, com isso, se destaca aí a questão da economia solidária, né? Que agora é uma Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária, subordinada ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? E por que isso é bom, né? Para responder essa pergunta e outras mais, estamos aqui com a nossa colega Marcela Vieira, que além de ser uma grande economista, ela também é uma ativista social, ela é assessora da Caritas Brasil e uma das mais importantes referências nacionais sobre o tema economia solidária. Marcelinha, seja bem-vinda. Obrigada, Denise, obrigada, Michele, pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês, né, para compartilhar, né, um pouco de como é que está o cenário, a conjuntura, na perspectiva do fortalecimento da política de economia solidária. Né? Marcela, já iniciando a discussão, o que seria o empreendimento de economia solidária? Então, Michele, a gente vem, né, a Caritas Brasileira, um pouco do lugar que eu falo, ela atua no Brasil há vai fazer 44 anos em setembro, com o fomento de grupos produtivos, né? Então, eles são grupos variados, de vários segmentos, e a gente conceitua a partir da Caritas, né, quando junta 3 pessoas, né, que não são de unidades familiares, não têm vínculos familiares, para produzir do guardanapo à reciclagem, né? A agricultura familiar, no contexto rural, a gente chama de unidades familiares, né? Uhum. E essas pessoas se juntam na perspectiva do trabalho renda, a gente denomina grupo produtivo, ou a nomenclatura empreendimento surge a partir do marco regulatório, que é a lei que está tramitando, inclusive já está na Câmara Federal, a gente deve ter esse ano no governo Lula a sanção da Política Nacional de Economia Solidária, e ela conceitua para esses formatos de organização a nomenclatura empreendimento econômico na perspectiva trabalho e renda, e solidário, porque o que norteia as relações de convivência, trabalho, renda e gestão desses grupos é a solidariedade. O centro são as pessoas, o centro são as relações, e não, na perspectiva do capitalismo, o lucro. Uhum. Né? Então, normalmente essas pessoas se juntam para montar esse grupo produtivo a partir de uma necessidade, né, de sobrevivência, de resistência. E aí, principalmente as experiências que a gente tem no urbano, de mulheres que se juntam, porque não tem. Então, grupo informal ou grupo produtivo, na legislação passa a ser empreendimento econômico solidário. E eles se organizam o empreendimento em grupo informal, cooperativas, associações ou redes de economia solidária, que é uma rede, é a junção de 3 grupos, formais ou informais, que montam uma rede, com segmentos produtivos afins, né? Similares. Agora, não é só o fato de ser coletivo ou ser uma cooperativa que vai caracterizar como economia solidária. Então, não. Por exemplo, a gente tem aqui a Unimed, uma cooperativa de médicos, mas eu acredito que solidária não tem quase nada, não tem nada, né? Mas o que vai me dar esse amálgama? Lembrei da dentista agora. O que vai dar
essa característica. característica da Então, economia a solidária? gente define, né, o que diferencia, digamos, uma cooperativa de grande porte ou uma cooperativa do mercado capitalista em relação aos grupos e cooperativas da economia solidária. Primeiro, a economia solidária, para a gente se auto-reconhecer, precisa ter os princípios da economia solidária, que são 4, né? A cooperação, a autogestão, a solidariedade e, para os grupos que estão trabalhando na questão da renda, a viabilidade econômica ou a ação econômica. Então, esses princípios, esses 4 princípios que sustentam a economia solidária precisam estar evidentes dentro do grupo, né? Então, quando você chega lá numa cooperativa que você tem o dono da cooperativa, um pseudo-presidente que não tem eleição, que tem mais cotas, que tem mais cotas, né? Que a gente não percebe mais a dimensão da vulnerabilidade, as relações elas são patronais e não relações solidárias, né? Então, isso já Perdeu, né? já diferencia, né? Já diz que não é. e até questão do lucro, né? Porque não Sim. chama lucro em Não, são economia resultados, solidária. resultados E econômicos. que ele é dividido Compartilhado, conforme o grau de trabalho envolvido. Utopicamente parece bonito quando a gente fala assim, né, Dê? Mas a gente sabe muito bem, principalmente assim, o cenário da dificuldade, por isso nosso papel enquanto economista, assessorando esses grupos é super importante. Né? Então, assim, eu provoco os jovens economistas, né, de tentarem descobrir aí onde tem mapear, né, associações Que é uma área cooperativas. nova, inclusive, para quem está nos assistindo, Super, né? Cabe o Super, dentro da tem economia. espaço para o economista trabalhar profissionalmente, porque as pessoas acham que economia solidária é voluntariado. Voluntariado, Não, tem espaço para uma atuação profissional, para ele ser remunerado. Os nossos alunos, por exemplo, que estão se formando aí, que estão buscando como é que vão entrar no mercado de trabalho, como é que eles podem olhar para a economia solidária? Então, Michele, é muito interessante isso, que essa é uma pergunta que vem muito, né, na minha atuação. Eu me sustento disso. Eu vivo de assessoria a grupos produtivos. Foi uma opção de vida minha, colocar os meus conhecimentos, porque eu acredito nessa política. E tanto prova, e a gente está num desafio gigante, né, porque assim como tem, como você acabou de falar agora, do neo-industrialização, a gente também tem, né, esse mercado aquecido, né, mas ao mesmo tempo a gente tem um gap de pessoas que não vão acessar, pela baixa escolaridade, e a nossa realidade do norte, né, até ontem a gente tomou posse lá no conselho e eu ouvindo o presidente falar, eu digo, gente, que campo vasto a gente tem aqui para trabalhar a questão do cooperativismo solidário, né? A questão social. A gente teve experiências, né, de questão do turismo comunitário, por exemplo, né? A gente tem um potencial enorme. O problema é que falta um governo que não acredita, técnicos que não conhecem e tem um vácuo, tem a comunidade fazendo do jeito que dela. Tem que se organizar. Tem que se organizar. Então, o nosso papel de economista, por isso que eu falei das 4 dimensões dos princípios de economia solidária, porque foi onde eu vi o vácuo e eu disse que aqui que eu posso atuar. Viabilidade econômica, ação econômica. Quando isso vem para a luz, aí aparece o economista atuando, que não é o contador. E eu falo muito, o contador tem um papel importante, ele atua na regularização, no balanço, mas existe o economista que vai assinar o projeto, que vai discutir viabilidade, que vai precificar. Então, o nosso papel é super importante. E eu digo, e eu desafio, é isso que eu estou falando, dá para viver? Dá. Agora é isso, precisa de uma dedicação, porque você está trabalhando com um nicho de mercado ou um grupo de pessoas que vem com N vulnerabilidades, né? E a nossa cultura da desconfiança, né? Se vocês vão fazer um mutirão, vamos limpar um terreno, vamos cultivar, que todo mundo vai, não bota o dinheiro no meio. Então, essa cultura da relação com o dinheiro, que é muito capitalista, desconstruir isso e trazer outras relações da solidariedade, da amizade, outros valores, resgatar isso. E o Papa Francisco traz para a gente, né, a nossa atuação no campo católico, ele fala muito, nós precisamos realmar a economia, trazer a vida. E a gente olhando a macroeconomia, o que a gente tem? Degradação ambiental. Né? A gente teve agora, né, o grande apelo das famílias afetadas lá em Brumadinho, Mariana. Né? Ali não foi um crime, aliás, não foi um acidente, foi um crime. Né? E qual o pano de fundo? A questão do lucro, do enriquecimento, e as vidas são o que menos importa. Então, o papel da economia solidária hoje é isso, é trazer uma dimensão diferente da relação homem-trabalho. Realmar a economia. A gente tem que falar disso no outro programa. E a gente entende também que a partir do momento que eu preciso do economista para fazer aquele empreendimento funcionar, dar resultado, se está dando resultado, vai ter recurso para remunerar o profissional. E esse momento... Meninos, oportunidade aí de carreira. E esse momento agora, né, eu vou ser muito sincera com vocês, está extremamente aquecido essa pauta.
extremamente aquecido. Entendeu? A gente tem agora, né, como vocês contextualizaram, a gente tem a retomada da política, a gente tem a Secretaria Nacional de Economia Solidária, e nós tivemos um ganho, aí a gente fala da incidência política mesmo, que é trazer um cara que estava fora, chama-se Gilberto Carvalho, que foi, né, ministro da Casa Civil, e o Gilberto abraçou a economia solidária. Nós vamos transformar isso, já está, né, na pauta, já está a gente conseguiu, com uma PEC do senador Jacques Wagner, incluir a nomenclatura economia solidária na ordem econômica do Brasil. Isso já está lá. Agora, imagina se a gente consegue, Michele e Denise, até, que a nossa meta é mais ou menos essa, até maio sancionar essa lei. A gente vai ter orçamento, tem lei, tem orçamento. E nós vamos trabalhar, depois em outro momento a gente vai falar, a gente está começando agora, tivemos reunião terça-feira passada. A gente vai fazer 500 programas com a Marcela e não vamos vencer, ainda vai ter assim. Nós vamos trabalhar a Conferência Extraordinária da Economia Solidária, onde nós vamos discutir um programa, né, um plano para a economia solidária. E aí a nossa presença, quero dizer, Michele, de novo parabenizar vocês por essa iniciativa, né? A gente precisa falar dessa agenda. Por quê? Porque ela está muito lá em Brasília. Aqui o nosso estado do norte, nós somos um potencial tão gigante, gente. Né? E eu fico assim, muito entristecida quando eu vou para essas agendas nacionais em que a gente cata o nortista, aí a gente já tem pouca gente. Aí você cata o amazonense, tem um ou dois. Então nós estamos muito distantes dessa agenda. E eu acho que é um momento em que a gente tem que se apresentar. E eu acho que esse novo momento do Conselho é uma oportunidade, inclusive, da gente se fortalecer a nossa pauta econômica. Eu estava até lembrando, Michele, que foi um trabalho que a Marcela estava junto de incluir na resolução das atividades do economista a economia solidária. Foi graças a um trabalho que a Marcela capitaneou junto comigo e outras aí. Bom, falando desse contexto como um todo, como é que nós temos aí a inserção da mulher na economia solidária? É verdade que tem muita mulher na economia solidária e muita mulher coordenando grupos de economia solidária? Então, nós fizemos uma pesquisa do IPEA em 2001, né? O IPEA fez. E olha que coisa interessante. Na pesquisa dizia o seguinte, 53% das lideranças, né, à frente de cooperativas e associações eram homens, 53%, e 47% de mulheres. E aí nós, no Movimento de Economia Solidária, a gente foi questionar o IPEA. Quem respondeu a pergunta? Quem recebeu? Então, na diretoria, na sua maioria, a gente tem a presença dos homens, né? E o que eles avaliaram depois que o movimento questionou? Porque não é, o dado como é que fala, incorreto. Por quê? Esse homem que recebeu o formulário, ele respondeu a partir dele, entendeu? Então, era um homem que respondeu, ele disse que tinha mais homens. Mas quando a gente foi olhar, né, refazer a pesquisa, de fato estava errado. Então a gente tem mais mulheres presidindo. Por quê? Porque as mulheres entendem, né, nessa condição que a gente tem, com o crescimento nós tivemos agora, né, o governo pega um momento muito difícil de transição, né? E aí a gente tem quem? A gente tem o crescimento das pessoas em situação de rua, é um público que está aí em voga. Manaus, né, tem muita gente em situação de rua. Todas as capitais. Todas as capitais, e aí a gente tem aqui um número crescente. Então essas mulheres, na sua maioria, são elas que estão à frente para pensar a dimensão do sustento, né? Então a maioria, o que a gente tem? São mulheres em situação de vulnerabilidade, que vêm em situação de violência gritante muitas vezes, que na perspectiva, né, das gravidez são dispensadas dos seus trabalhos formais, e elas se veem nas periferias, então, por isso a gente tem esses bolsões aqui, né? E aí elas se juntam para pensar uma alternativa. Como que a gente pode sobreviver, né? Sem precisar sair de casa, sem precisar deixar nossos filhos subcontratar uma outra pessoa para manter. Então elas começam a se organizar. E é muito interessante. Aonde você tem os grupos produtivos com a sua maioria de mulheres, são grupos que têm melhor resultado. Quando você tem essa mesclagem de mais homens, por quê? Porque é uma cultura do machismo, né, do patriarcado na nossa sociedade. É tomar o poder. Eu tenho um caso, a maior cooperativa de reciclagem, nossa central de reciclagem no Brasil, ela fica em Brasília, que Brasília chegou a ser o segundo maior lixão aqui. E essa mulher, ela vinha de um processo de exploração, violência, 7 filhos. Vocês vão depois saber quem é essa mulher. 7 filhos. E aí, a presidência da cooperativa era um homem extremamente machista, que não deixava o pessoal tomar. E aí, uma conversa, assim que nós, aqui nessa sala, a gente começou a falar, nós vamos montar uma chapa e vamos concorrer. As mulheres não queriam concorrer,
porque eram os homens. E aí eles montaram uma chapa só de mulher. E essa mulher, com baixa escolaridade, né, com pouco letramento, mas ela foi organizando as mulheres. Pegou presidente, secretária, tesoureiro das outras cooperativas, que a Central tem 22 cooperativas. Uma central de cooperativa, 22 cooperativas. Aí ela saiu catando quem tinha um pouquinho de letramento, né? E foi montar uma chapa. E ela derrubou o presidente, que era quase vitalício, e conseguiu tomar o poder. E essa mulher começou a humanizar essa cooperativa. Sabe quem é essa mulher? Ela entregou a faixa para o presidente Lula. Chama-se Aline Silva. Olha que legal. Entendeu? A Aline fez desse processo da Sentcop, né? E para você ver a que ponto ela chegou, que foi uma mulher negra de periferia, catadora de material reciclado, que passou a faixa ao presidente. Né? Então, a Aline, para mim, é um exemplo de quantas mulheres podem. Você conheceu pessoalmente? Eu conheço a minha amiga. Bacana. O quanto a gente pode. Porque eu conheço a Aline lá do galpão, de eu chegar lá, tá separando material reciclável. E eu vi todo o processo de organização. E eu estava em Porto Velho e não sabia, ela não contou pra ninguém que ela ia entregar a faixa. Gente, eu chorei horrores quando eu vi. Ai, minha amiga. Entendeu? Eu disse, meu Deus, olha essa mulher. E quando ela fala, gente, só pra fechar, uma mulher negra. Quando ela vai falar para outras mulheres, não tem uma mulher que não... O que que a gente não faz um Instagram, Michele, com a Aline, a gente pode articular isso. Gravar com ela. Isso, pronto. Quero deixar aqui em aberto, posso conversar com ela. Isso pra gente. Fazer esse ponto. E, Marcela, assim, esse protagonismo que a mulher tem dentro do empreendimento, ela acaba levando para sua família de ser a protagonista financeira, a gestora financeira ou a provedora financeira principal da família? Gente, porque esse cenário tem mudado bastante, né? Gente, eu sou um exemplo disso. Quando eu comecei no Você movimento... não conta, Bertoldo, você já Não, nasceu respirando. eu tô dizendo, eu tô respondendo a partir de mim. Quando eu comecei a quando eu comecei a assessorar, Denise sabe da minha história desde o começo, estava casada ainda, e eu me vi, assim, eu fui para fazer voluntariado. Eu queria fazer terapia, dondoca do distrito, ganhar bem, né, tá numa situação financeira boa, e fazer voluntariado. E a partir do momento que eu comecei a conviver com as mulheres, dizer, meu Deus, esse povo pega do lixo, separa para vender. A minha cabeça entrou em parafuso. Não, eu quero que a minha filha esteja numa escola boa, mas eu quero os filhos dela também na escola boa. Por que só a minha pode? Por que só eu posso comer bem? Por que só eu posso me arrumar bem? E isso criou um problema com o meu casamento, porque meu marido disse, você não precisa se preocupar com isso, não precisa. Nossa vida está resolvida, deixa o povo, cada um. Gente, eu assumi aquilo ali. Ao ponto de chegar o momento, Michele, chegava a Boticário, doava, né, os esmaltes vencidos, só que no meio dos vencidos vinham bons. Tinha dias que a gente sentava para pintar a unha. Lá, conversar, falar da vida e pintar a unha, ou separar os batons. E aquele processo mudava a minha presença lá enquanto economista, olhando planilha, vendo renda, mudava a vida das mulheres, mas mudava a unha também. Ressignificava o meu papel. Então, a gente tem esse eu digo mesmo que a revolução é feminina a partir dos nossos úteros. Porque é isso que conecta a gente. A nossa energia feminina, a nossa potencialidade de fazer, a nossa presença ali. Então, essas mulheres que vêm, por exemplo, da agricultura familiar, quantas mulheres eu já ouvi, né? Eu não quero mais puxar a terra para cima dos meus pés, eu quero organizar esse processo. E você volta lá, a mulher tá lá, montou associação, tá na frente liderando, tá vendo com quem vende. A mesma coisa, eu tenho N histórias aqui no Amazonas, de chão de Iranduba, Dona Maria, 25 anos catando no meio do lixo, era ela e lixo, porque a pele dela fedia, ninguém queria estar perto dela. Né? Hoje a Dona Maria é presidente da associação, caminhão, galpão, organização. E eu digo, quando a mulher vai fazer, ela demora, mas ela não deixa de fazer. Então, a revolução da organização produtiva do trabalho na economia solidária, ela é protagonizada pelas mulheres. Né? As mulheres, elas assumem esse papel de uma forma, assim, interessantíssima. Eu sou suspeita, ela já me contaminou. Quando Nós temos vários exemplos aqui. A gente brinca que a gente é o Pinky, o cérebro do bem, né? Porque ela me liga assim, vamos fazer esse projeto, não sei o que. Bora. Vamos, não sei o que. Bora. Bora. Vamos dar uma oficina. Bora. Não, um exemplo rapidinho disso, né? Assim, dessa minha relação e da confiança, né, que Denise tem. Nós conseguimos um recurso. Tem uma comunidade Coliseu 3, a gente ainda não foi lá, você vê o galpão. Mas se não fosse a Denise, vamos, toca o projeto que a gente assume aqui, vou fazer. Hoje as mulheres têm um barracão. A gente tem que isolar, né, Denise? Ainda a gente não. tem que isolar. Elas têm um barracão, elas se reúnem e elas reúnem para bordar, fazer crochê no guardanapo. Né? Então começou a ver. Gente, é tão legal quando liga.